Sabes como calcular as horas extras seguindo a Lei Geral de Trabalho? Vem comigo que eu vou lhe mostrar a fazer esse cálculo aqui no Excel. Então vamos supor que temos um funcionário que ganha 250 mil contos. E esse funcionário trabalhou 35 horas extras, então nós precisamos fazer o cálculo dessas horas extras. Para tal, primeiramente, vamos precisar saber quanto é que este funcionário ganha por hora, para a gente fazer o cálculo das horas extras. Então, quanto é que esse funcionário ganha por hora? A Lei Geral do Trabalho já nos traz uma fórmula para calcular o salário por hora. Então, eu vou abrir aqui o salário, essa fórmula, para calcular o salário por hora. Diz o seguinte, aqui estamos a falar no artigo 237, na sua linha 7. Ele fala, para determinar o valor do salário hora do trabalhador, utiliza-se a fórmula SH, aqui estamos a ver 5, mas é um S, é apenas um erro da editora. SH é igual a SM, isso entre parênteses, multiplicando por 12, a dividir por 52S vezes HS. Agora a lei vai aqui explicar o que é esta fórmula que acabamos de dizer, em que SH, que é o SH que está aqui, significa o valor do salário horário. SM significa o salário base mensal. E o 12 são o número de meses do ano. 52S é o número de semanas laborais do ano. E o HS, que estamos a ver aqui, é o horário normal semanal. Então, esse horário normal semanal é quanto? Ou seja, são quantas horas, né? O horário normal semanal. Para isso, vamos precisar também saber o que a Lei Geral de Trabalho diz a respeito disso. Vou abrir aqui a lei no artigo 148, que diz o seguinte, aqui no ponto 1, com as exceções previstas na lei, o período normal de trabalho não pode exceder os seguintes limites. O período normal de trabalho, né, com as exceções previstas na lei. A linha A diz o seguinte, 44 horas semanais. A linha B, 8 horas diárias. Então, estamos a ver que o horário normal semanal previsto na lei, né, são 44 horas semanais. Aqui, nós estamos a ver que HS é 44 horas semanais. É muito importante esse ponto aqui que eu estou a repetir. Agora, vamos voltar lá no nosso Excel, aqui. Já vimos a fórmula. Vou passar aqui a fórmula aqui em cima, só para ficar aqui registrada. Nós vimos que esse H, que é o salário por hora, é igual, entre parênteses, o SM vezes 12, fechar parênteses, a dividir por, vamos abrir parênteses, 52S vezes HS, que é o horário semanal. Nós já vimos que o horário semanal é 44, então eu posso apenas meter aqui 44, sem nenhum problema. Ok. Agora vamos lá fazer aqui o nosso cálculo. Aqui, para a gente achar o salário por hora do trabalhador, vai ser da seguinte forma, ação de igualdade. Nós já vimos, está aqui a fórmula aqui em cima, o SM sabemos que é o nosso salário base, então vou abrir parênteses, quem é o nosso salário base já está aqui, 250 mil, então vou dar um clique no 250 mil. Depois de fazer isso, vou multiplicar, está aqui o sinal de multiplicação, por quanto? Por 12, é só colocar aqui o 12. Vamos fechar parênteses. A lei fala que devemos dividir, então também vamos dividir. Só estou a seguir aqui o passo a passo. Vou abrir parênteses novamente, aqui tem 52 semanas, então é só colocar 52. A lei fala para multiplicar por 44, então vamos meter esse sinal de multiplicação. A asterisco aqui no Excel é multiplicação, então vamos multiplicar por 54, que são as horas semanais. Então vamos fechar parênteses, vamos dar um Enter. Ela aqui já nos traz o quê? O salário por hora de quem ganha 250 mil. Se esse funcionário ganhar 300 mil, ela que vai nos dar o salário por hora. Se ganhar 450 mil, ela que vai nos dar o valor por hora desse funcionário que ganha 450 mil. Então, nós vamos aqui colocar o nosso 250, que é o valor que a gente está aqui a analisar, 250 mil contas. Ok, agora precisamos aqui fazer o cálculo das nossas horas extras, certo? Vão entender o porquê que a gente fez essa separação aqui. Então, para a gente fazer o cálculo das horas extras, vamos também precisar saber o que a Lei Geral de Trabalho diz a respeito desses mesmos cálculos. Como é que vai ser esse cálculo? Vai ser da seguinte forma. Vamos ver o que a Lei Geral diz. Aqui, no seu artigo 183, que fala sobre noção de trabalho extraordinário, a Lei Geral define assim as horas extras. Considera-se trabalho extraordinário o que for prestado fora do horário normal de trabalho. Então, estamos a falar que as horas extras é o trabalho que é prestado fora do horário normal de trabalho. Reparem que ali está a falar trabalho extraordinário, né? O que nós chamamos de horas extras, que é bem normal, os termos.
Ok, vamos baixar aqui no seu artigo 188 para a gente ver o que, que a lei fala, como fazer o cálculo destas mesmas horas extras. Então, no artigo 188, que é o artigo que fala sobre a remuneração dessas horas extras ou trabalho extraordinário, como a lei faz menção, diz o seguinte: cada hora de trabalho extraordinário é remunerado com adicional até o limite de 30 horas por mês, correspondente a 50% do valor da hora normal de trabalho. Então, está a falar aqui, aquele funcionário que nós já vimos que ganha 100, deixa eu ver aqui, esse funcionário que está a ganhar esse valor aqui, 100 ou 1.311,19, por cada hora de trabalho vai ser pago esse valor e mais um adicional de 50%, tal como a lei está a fazer aqui, mensal. Mas não para por aí, certo? Por que não para por aí? Porque a lei ainda diz o seguinte: o tempo de trabalho extraordinário que exceda o limite estabelecido no número anterior é remunerado por cada hora com adicional de 75%. Ou seja, se exceder, qual é o limite que a lei traz? A lei traz um limite de 30 horas por mês, certo? Se o funcionário trabalhar no limite de 30 horas por mês, o adicional será de 50%. Quando exceder, certo? O valor que exceder vai ser com um adicional de 75%. Ou seja, vamos supor que a pessoa trabalha 32 horas extras. Então, as primeiras 30 horas vai ser com um adicional de 50%. Aquelas 2 horas que excederam das 30 horas, o adicional será de 75%. Agora, vamos lá no nosso cálculo no Excel, para simplificar o que nós acabamos de ler. A lei está a falar o seguinte: quem trabalha, estamos a ver que é um funcionário que trabalhou quanto? 35 horas. A lei diz que as primeiras 30 horas vai ser com adicional de 50% e as horas que excederem com adicional de 75%. Então, isso vai ser sinal de igualdade, certo? Vamos fazer o cálculo das primeiras 30 horas e vamos multiplicar esses 30 com o quê? Com o valor que ele ganha por hora. Quanto é que esse funcionário ganha por hora? Está aqui, 1.311,19. Então, vou dar aqui um clique. Só dar um Enter agora. O que eu tenho aqui é apenas o valor normal, né, que ele ganharia por cada hora de trabalho. Mas isso aqui estamos a falar de quê? De horas extras. Então, a lei está a falar que devemos acrescentar quanto? 50% nas primeiras 30 horas. Então, como é que eu vou acrescentar 50%? Né? Se eu chegar nesse valor, dar duplo clique, é a mesma coisa que eu tiver, não é a mesma coisa. Vamos fazer da seguinte forma. Vou multiplicar, certo? Aquele valor que me deu, vou multiplicar com 1,5. Esse 1,5 é o adicional de 50%. Se eu der um Enter, ele vai me dar esse valor. Talvez ainda deve criar aqui um pouco de confusão. Não, como é que fiz esse cálculo? Como é que deu 59.003,50? É a mesma coisa que eu fizesse da seguinte forma, nesse sinal de igualdade. Vou pegar nesse valor que está aqui, certo? Vou multiplicar por 30. Se eu multiplicar por 30, ele vai me dar este valor. Então, vou precisar saber quanto é que é os 50% desse valor, que é o adicional que a lei prevê. Vou fazer esse cálculo aqui em cima. Vai ter sinal de igualdade. Se eu pegar nesse valor aqui e multiplicar por 50%, ele vai me dar esse valor, 19.667,83. Se eu somar agora esses dois valores, veja quanto é que vai me dar. Vou somar aqui em cima. Vou meter sinal de igualdade. Vou pegar nesse valor, vou somar com este valor. Veja o valor. Ele me deu esse valor, é o mesmo que está aqui, certo? Os valores são os mesmos. Então, aqui nós só fizemos um cálculo direito. Aqui deixa eu dar um Enter, dar duplo clique para entrar. Aqui o que é que nós pegamos? Pegamos nas 30 horas que o trabalhador teve, multiplicamos pelas horas extras. Esse C5 é a coluna C da linha 5, onde tem aqui esse nosso valor por hora. Depois multiplicamos por 1,5. Esse 1,5 é adicional de 50%. Ok, até aqui estamos bem entendidos. Agora, vamos aqui fazer o cálculo das 5 horas que excederam, certo? Como é que a gente vai fazer? Vai ser sinal de igualdade, vamos pegar nas 5 horas que excederam, vamos multiplicar com esse valor que está aqui, que é o salário por hora. Se eu der um Enter, ela aqui está me dá apenas o valor que esse funcionário ganharia de forma normal, certo? Mas isso aqui, como é hora extra, então o adicional das horas que excedem das 30 são calculados, ou seja, são adicionados com 75%. Então, vou dar aqui duplo clique e vou multiplicar por 1,75. Essa expressão que está aqui é o adicional de 75%. Se eu der aqui um Enter, ela aqui vai me dar 11.472,90. Como é que esse cálculo foi feito? Tal como a gente fez aqui, eu vou dar aqui um exemplo também, para simplificar. Esse cálculo nós calculamos da seguinte forma. Deixa eu fazer esse sinal de igualdade. Nós pegamos nas 5 horas, multiplicamos com esse valor que está aqui. Certo? Se eu dar um Enter, ela aqui vai me dar 6.555,94. Depois, eu quero achar os 50% desse valor. Eu vou pegar sinal de igualdade, vou pegar nesse valor que está aqui, vou multiplicar por
Até nem 50%, agora já é 75%. Vou multiplicar por 75%. Vou dar um Enter, ele vai me dar aqui esse valor, 4.000. Então, vou pegar esse valor aqui, esses 4.916,96, vou somar com este valor que está aqui. Quando eu der um Enter, reparem que o mesmo valor que me deu aqui é o mesmo valor que está aqui. Então, o cálculo está aqui bem feito. Então, vou aqui eliminar, só para não criar aí confusão. Agora, só preciso somar, certo? Esses dois valores. Vou ter sinal de igualdade aqui. Vou pegar nesse valor, vou somar com este valor, lá que vai me dar o total a ser pago das horas extras. Agora eu quero saber quanto é que vai ser o total geral, o salário base mais as horas extras. Então aqui vai ser da seguinte forma, sinal de igualdade, vou clicar no salário base do funcionário e vou adicionar ou vou somar com o salário, ou seja, com o valor das horas extras. Vou dar um Enter, lá que vai me dar 200 ou 320.476,40. Agora, se pensas que é tudo, não é tudo. Veja o que eu vou lhe mostrar agora. Nós temos aqui uma folha salarial desenvolvida no Excel totalmente automatizado. Por exemplo, aqui você faz o cadastro dos funcionários. Por exemplo, eu vou aqui cadastrar Edivaldo Manuel, certo? Aqui é o cadastro Edivaldo Manuel. Eu vou falar que ele é técnico de RH, ok? Vou falar que ele tem um salário de 250 mil. Ok, aqui meti 250 mil. Repara o que é que me deu aqui no salário base ajustado, também 50 ou 250 mil. Mas se eu colocar as horas extras, vou meter as mesmas horas extras que eu coloquei lá. Vou meter aqui 35 horas extras. Veja quanto é que está a me dar aqui. Está a me dar 200, ou 320. Deixa eu aumentar aqui o zoom só para vocês verem. Aqui está a me dar 320.476,40. É o mesmo valor que eu tenho aqui, certo? Então, essa aqui é uma folha já automatizada. E não para também por aqui. Repare, o que é que ele me deu aqui? Já me deu o salário líquido, aqui já me deu a segurança social, a matéria coletável, parcela fixa, a taxa, o excesso, o nosso IRD e, por fim, o salário líquido, calculado de forma automática. Agora, como é que eu faço para aprender a criar esta folha salarial? Nós estamos aqui a lançar a nossa 8ª edição do nosso treinamento de processamento salarial no Excel com a nova tabela do IRT 2026. O investimento é de 15.900 kwanzas. Isso mesmo, 15.900 kwanzas. Duração são 3 domingos, será aos domingos. Horário das 12 às 16 horas. Início, dia 23 de agosto de 2026. Então, vai iniciar neste mês aqui, dia 23 de agosto. Essa formação será realizada no Mártires, Rua 12, perto da Igreja Católica. Para mais informações, é só vocês deixarem aqui nos comentários, deixar uma mensagem aqui. E, pela tua informação, no momento em que eu gravo esta aula, só restam-nos 3 vagas disponíveis. Acho que é 4 ou 3 vagas. Vou só aqui consultar com a nossa equipe, mas acho que são 3 vagas disponíveis. Então, se esse vídeo, esse conteúdo foi do teu interesse, queres aprender, não se esqueça de entrar em contato e garantir a tua vaga. Obrigado.